Birimbau chamou pra roda, tocou. Então hoje é dia 18 de junho de 2026, a gente está aqui em Brasília, plano piloto, entre o CEUB e a igreja Paróquia Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, e estamos entrevistando aqui o mestre Bill, mestre do grupo Beribazu, indicado à formatura de corda branca, de mestre dignificador. Queria que o senhor pudesse se apresentar, seu nome de batismo, mestre. Ô Felipe, em primeiro lugar eu quero agradecer, né, pelo carinho, né, de você ter tido essa sensibilidade, né, conhecer um pouco da minha história, da minha trajetória na capoeira. Muito obrigado de coração. Eu estou com 57 anos. O meu nome de batismo é Manuel Messias da Cruz Gonçalves, né, e sou natural de Correntina, Bahia. Para começar a minha história, vamos voltar lá onde eu nasci, né? Como eu falei antes, eu sou de Correntina, Bahia, e os meus pais moravam na fazenda, né? Na verdade, os meus pais não, a minha mãe, né? Porque eu não conheci o meu pai. E nós éramos de famílias de lavradores. Nessa época vivíamos em condição extrema, com muita dificuldade financeira. E aí a minha mãe veio para Brasília, né? E antigamente os pais, quando não tinham condições de cuidar do seu filho, eles entregavam o seu filho para os padrinhos, né? E a minha mãe assim fez, né? Me entregou para meus padrinhos, né? Para que eles ficassem cuidando de mim, e veio para Brasília tentar a vida aqui. Chegando em Brasília, ela veio para cá para a invasão do CEUB, né? E conseguiu um barraco aqui, e logo depois ela deu um jeito de trazer os seus filhos para cá, né? Foi assim que começou a nossa história. Na verdade é uma longa história, porque eu tinha por volta de 11 anos, né? E quando a minha mãe foi na Bahia para falar com meus padrinhos que queria trazer os filhos dela para cá, que ela já tinha conseguido um barraco aqui, né? Os meus padrinhos não queriam que eu viesse. Então eu acabei fugindo, né? Eu saí de lá da Bahia fugido, né? Na verdade, o que acontece? Quando eu vim da Bahia, muito jovem ainda, né? E na verdade a gente morava na fazenda, eu nunca tinha visto na minha vida capoeira. Não sabia nem o que era capoeira. E chegando em Brasília, por volta, ficamos eu, minha mãe e meus irmãos aqui na invasão do CEUB, né? E por volta dos meus 16 anos, né, a gente brincando aqui na frente da igreja, né, eu ouvi um som que mexeu comigo, né? Foi o som do birimbau, né? Tinha uma aula de capoeira acontecendo aqui dentro do CEUB, né? E essas atividades aconteciam numa área aberta que ficava logo aqui do lado. Nessa época quem dava aula aqui era o mestre Gavião, né? E a gente ficava acompanhando a aula dele, né? Ele lá dentro do espaço, como era uma área aberta, a gente ficava, os moleques aqui de fora, vendo ele ministrar as aulas dele, né? E a gente ficava treinando aqui na grama. Depois que acabava a aula dele, a gente vinha aqui para a grama para treinar os movimentos da capoeira. Nessa época que o mestre Gavião desenvolvia o trabalho aqui no CEUB, o trabalho era só para os estudantes, né? Então nós da comunidade não podíamos ter acesso, né, aonde aconteciam as aulas da capoeira, né? O mestre, com muita dificuldade, conseguiu abrir esse espaço para que a gente, que era da invasão, pudesse adentrar ao CEUB para fazer as aulas da capoeira.
foi aí que as coisas começaram a melhorar, né? Foi aí que tudo começou a... Aí foi nesse momento que a gente começou a ter um contato mais próximo com a capoeira. Claro, claro, nós estamos aqui de frente nessa igreja aqui, onde a gente fazia, onde a gente brincava, eu e meus amigos, e a invasão ficava bem aqui do lado, né? Nossa casa fica aqui mais ou menos 1000 metros, ficava aqui mais ou menos 1000 metros aqui de distância, né? E era aqui onde tudo acontecia, o nosso dia a dia. Olha, Felipe, esse momento que a gente vivia aqui na invasão foi um momento muito difícil. A minha mãe trabalhava de faxineira, né, em casa de família. Inclusive a minha mãe chegou a trabalhar uns 15 anos aqui no CEUB, né? E antes desse momento dela trabalhar aqui no CEUB, a gente viveu um momento muito difícil. A gente, para ser sincero, a gente passou muita fome, passamos muita dificuldade financeira mesmo, porque a minha mãe era uma mãe solteira e que cuidava de 5 filhos, né? Então, assim, foi um momento muito difícil da nossa infância. Foi uma infância muito alegre, porque a gente, com toda aquela dificuldade financeira que a gente brincava, a gente era muito jovem, não tinha noção ainda de muitas coisas, né? Mas foi uma infância muito boa, a gente se divertia bastante. Como eu falei para você, cara, a minha infância, a minha juventude, você usou as palavras certas, você falou de resiliência. Realmente é uma coisa que eu e minha família, a gente aprendeu cedo o que é ser resiliente, né? Eu sou o filho mais velho, né? Então a minha mãe ia trabalhar e eu ficava na responsabilidade de cuidar dos meus irmãos mais jovens, né? Então, assim, eu adquiri muito cedo a responsabilidade, né? Então trabalhei muito, né? Eu trabalhei na obra, eu trabalhei descarregando o caminhão. Então, assim, trabalhei de tudo, eu fiz um pouco na minha juventude, né? Para ajudar a minha mãe. Então, desde jovem eu carreguei a responsabilidade, né? De orientar, de aconselhar e de cuidar dos meus irmãos mais jovens, né? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que o jovem de hoje, ele quer tudo pronto, né? Ele não tem paciência para esperar, tudo tem que ser agora, tem que ser muito rápido, né? E eu aprendi com a capoeira, né, a ter paciência, né? A capoeira, ela não vem pronto, né? Não é uma coisa que cai ali e tá pronto, né? Tem que ter paciência, né? Então, assim, a mensagem que eu deixo para o jovem de hoje é que ele faça a escolha na vida dele, né? Que ele escolha realmente o que ele quer e que tenha foco, né? Porque hoje, na minha época, por exemplo, quando eu fazia capoeira, né, tinha capoeira e no máximo ali uma bola para você chutar, né? Hoje você vai numa escola, né, tem 20 atividades para a pessoa fazer e elas querem fazer ao mesmo tempo as 20 atividades, né? Nessa minha trajetória eu tive o prazer de estar do lado de pessoas que me acolheram, que me deram as mãos, e uma coisa que eu falo e sempre vou falar, né? Que eu tenho 3 coisas que para mim é fundamental na vida da gente. Para muitos isso não tem muita importância, mas para mim, na minha trajetória, isso contou e conta muito, né? Que primeiro é Deus, né? Segundo, família. E terceiro, amigos, né? Eu não acredito que alguém possa caminhar sozinho. E eu tive esse privilégio, né, de ter Deus, família e amigos. Pessoas que abriram as portas do mundo para mim. Olha, a minha trajetória dentro do Grupo Eribazu, inclusive, eu acho que foi bem diferente de muitos, né? Porque eu tive o privilégio, dentro desse grupo, de treinar
com muita gente dentro do grupo, né? Eu não comecei, por exemplo, eu comecei entrei no grupo com o mestre Onça, mas eu tive o prazer de treinar com muita gente dentro desse grupo, né? Então, assim, eu sou muito feliz, né? Porque cada pessoa dessa que eu tive o prazer de pegar um pouco da sua experiência, né? Serviu muito para que eu estivesse aqui hoje, né? E eu fui muito, mas muito bem acolhido, né? Eu já sofri muito preconceito fora da capoeira, mas dentro da capoeira, graças a Deus, eu sempre fui muito, mas muito bem acolhido, né? E eu sou muito grato a essa galera do Grupo Beriba Azul por ter me acolhido, né? Nossa, eu sei que inclusive tem algumas pessoas, alguns discípulos do mestre, né? Que teriam que pegar essa corda branca primeiro que eu, né? Mas eu acredito também que tudo tem sua hora, tudo tem seu momento, né? E esse é o meu momento, né? Então eu sou muito grato e me sinto lisonjeado, né? De poder estar ali lado a lado com esses mestres dignificadores, né? O grupo já tem 54 anos, né? E tem 4 cordas brancas, né? Eu vou ser o 5º, né? Então, assim, para mim é uma tremenda responsabilidade, né? E sou muito grato por estar do lado desses ícones da capoeira, né? Rapaz, o mestre Falcão é uma pessoa até difícil, né, de falar do mestre Falcão, porque é uma pessoa que eu tenho como... Eu nunca tive pai, né? Não conheci o meu pai, né? E o mestre Falcão, ele entrou na minha vida assim de uma forma inexplicável, né? O mestre Falcão é o meu mestre, é um pai, é um amigo, né? O mestre Falcão, ele tem um respeito tremendo da minha família, né? Da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus filhos, da minha esposa, né? Então, assim, é impagável tudo que o mestre Falcão fez e faz por mim até hoje, sabe? E pela entrevista a gente consegue perceber, né, o nível de inteligência e sabedoria que o senhor adquiriu, né, para estar nessa condição hoje, né? Então, só queria pontuar isso, né, que na tradição da capoeira, né, o saber popular muitas vezes, não que é mais importante que o saber acadêmico, eu acho que eles se juntam, mas é tão importante quanto e legitima, na minha opinião, né, a sua condição de um mestre, né, de um mestre da cultura popular, de um guardião desse saber. A gente sabe que dentro do grupo tem muitos estudiosos, né? Infelizmente, eu não tive a oportunidade, né, de fazer uma faculdade, mas eu sento do lado dessas pessoas, né, que são estudiosos e eles me tratam, né, como se eu também fosse um estudioso, né? Então, sou muito grato por isso. Infelizmente, eu tava me preparando, né, para esse momento da minha formatura, né? E infelizmente, numa viagem, eu acabei arrebentando o tendão de Aquiles, né? Mas já fiz a cirurgia, deu tudo certo, graças a Deus. Inclusive, eu estava pensando, eu cheguei a conversar com o meu mestre, o mestre Falcão, né, em adiar o evento, mas ele usou essas palavras que você falou, né, que eu não preciso provar mais nada para ninguém, né? Que o que eu tinha que provar, eu já provei com a minha história na capoeira, né, o meu envolvimento, a minha dedicação. São quase 40 anos, né, de dedicação à capoeira. E entre os dias 23, 24 e 25 de julho, vai estar acontecendo essa formatura, que é um momento muito esperado, né, tanto por mim quanto por meus discípulos. Acho que vai ser um momento muito legal. E aí eu deixo o convite, né, para toda a comunidade da capoeira que conhece a minha história, que acompanha a minha trajetória, que sejam muito bem-vindos nesse momento tão especial da minha trajetória. Birimbau chamou pra roda, cheio de malícia e manha, a garganta seca arranha, o jogo vai começar. Birimbau chamou pra roda, tocou,
venha jogar. Birimbau chamou pra roda, cheio de malícia e manha, a garganta seca arranha, o jogo vai começar. Birimbau chamou, chamou pra roda.